Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus, tratando acerca do ministério pastoral. Hoje, amados, eu gostaria de falar sobre, dentro do ministério pastoral, o sustento pastoral. Precisamos compreender que um pastor, ele é ministro de Cristo para cumprir com seus recursos humanos uma tarefa de tal magnitude que diante dele surge. Para isso, amados, precisamos analisar algumas passagens bíblicas. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 em diante, ele diz assim: começando outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou porventura necessitamos, como algum, de cartas de recomendação para vós ou de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, sendo manifesto como carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábua de pedra, mas em tábua de carne do coração. É por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual também nos capacitou para sermos ministros do novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Muito bem, amados, diletos irmãos, o apóstolo Paulo, tratando com a igreja de Corinto, trazendo uma palavra acerca daquilo que é necessário que haja dentro da igreja, falando sobre que há uma relação direta entre o pastor de um tempo integral, aquele pastor que não hesita em colocar toda a sua força a favor da igreja, porque o pastoreado de tempo integral significa também um sustento integral. A igreja precisa cuidar do seu pastor. O capítulo 2 de 2 Coríntios, versículo 14, diz: graça, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo, nós que se salva e nós que se perdem. Para uns, na verdade, cheiro de morte, para a morte, mas para outros, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos falsificadores da palavra de Deus, como tantos outros, mas é com sinceridade e da parte de Deus e na presença do próprio Deus que em Cristo falamos. Então o apóstolo, ele defende uma tese aqui de que aquele que ministra a palavra de Deus,
ele leva o cheiro da salvação para a vida das pessoas que ouvem a ministração. Para uns são cheiro de vida, para outros são cheiro de morte. É como eu vos disse, o pastor deve estar envolvido em tempo integral dentro da igreja. Ele envolve um compromisso mútuo entre a igreja e o pastor. Não é só o pastor, mas também a igreja. O pastor dedicará a totalidade do seu tempo ao ministério, e a igreja lhe dará a remuneração suficiente para prover a necessidade e permitir-lhe um sustento digno, tanto para ele quanto para a família. Se por um lado o pastor não deve ter ambição de ficar rico à custa do seu pastoreado, por outro lado, a igreja não deve se prevalecer do espírito de sacrifício do seu obreiro e pagar-lhe um salário miserável, um salário irrisório. Isto eu estou falando para o pastor que ocupa o tempo integral, que exercita o ministério no tempo integral. Eu já vos disse que eu fui pastor por muito tempo numa igreja, mas eu nunca recebi um salário de pastor, porque eu sempre trabalhei. Então eu não me dedicava um tempo integral para a igreja. Eu me dedicava na medida, na força do possível para as reuniões. Eu achava que tudo estava correto, mas não deu certo, porque eu tinha meu trabalho secular. Eu não tinha tempo para a preparação da ministração da palavra, não tinha tempo para preparar a exaltação, eu não tinha tempo para planejar como seria feito as reuniões com a liderança, e a igreja dependia disso. Então não deu certo por causa disso. Então o pastor tem que ter um tempo integral. E se ele tem esse tempo integral dedicando-se ao ministério, cabe ao ministério proporcionar a ele sustento, que esse sustento, reconhecendo o tempo integral que esse pastor se dedica, ainda que ele lhe dê todo o seu sustento, é que o pastor é chamado para o ministério, amados, para se dedicar totalmente ao ministério do reino de Deus. Isto apresenta-lhe um campo de atividade muito amplo, que inclui o cuidado de uma igreja. Este pastor que estará assumindo como sendo o principal pastor desta igreja, que estará sendo separado pelo ministério, ele tem que se dedicar inteiramente ao ministério. Ele também precisa exercitar as atividades de uma outra natureza na obra do Senhor, como a participação em juntas na diretoria ou de associações e convenções, em instituições de ensino. Esse pastor tem que estar responsável em ministrar teologia ocasional por dentro da sua igreja, para criar obreiros, para transformar obreiros. Não adianta você ungir obreiro despreparado. Então existe uma coordenação. O pastor tem que ser responsável também aquele pastor que é o líder da igreja, ele tem que ser responsável pela campanha de evangelização. E ele precisa separar pessoas que seja responsável pelo grupo de trabalho que irá executar determinada tarefa. Essas coisas fazem parte normal do trabalho de um pastor como obreiro de Deus.
Sabemos, amados irmãos, que pela legislação do Brasil, a jornada normal de um trabalhador é de 8 horas, 6 dias por semana, 11 meses por ano, para certa categorias profissional, em que trabalha ou o trabalho é mais desgastante, a jornada de trabalho é menor. A minha profissão, por exemplo, eu trabalho 12 por 36, mas a maioria das pessoas que executa esta profissão, eles trabalham 6 horas diariamente, tendo uma folga semanal. Eu não, eu trabalho 12 por 36. Eu trabalho um dia sim e um dia não. Outros já trabalham uma jornada de 8 horas, tendo uma folga semanal. E assim, esse trabalho, algumas pessoas acham, não, o trabalho que o irmão efetua é muito fácil, mas ele é muito desgastante mentalmente. Então, pela legislação do trabalho, a jornada de trabalho foi estipulado 8 horas, mas dependendo se ela é desgastante, a jornada de trabalho ela se torna menor, 5, 6 ou 7 horas, a fim de que sobre mais tempo para a recuperação física e mental do trabalhador. O domingo é chamado de repouso no Brasil, ou seja, um repouso renumerado. Quando o trabalhador não falta durante a semana, ele ganha o domingo sem trabalhar. E pela natureza do trabalho, ele não pode parar no domingo, então ele terá o repouso renumerado ou folga em outro dia da semana. O que ele trabalha além da jornada da sua categoria profissional são chamadas de hora extraordinária, ou seja, de hora extra, renumerada. Maior será se ele trabalhar à noite. Se ele trabalhar à noite, ele ganhará um adicional noturno nessa jornada de trabalho. No dia do seu repouso renumerado ou no feriado, ganhará em dobro. Hoje em dia, quase ninguém trabalha 48 horas semanal, como está na legislação, amado. O sábado, hoje em dia as pessoas já estão tirando folga no sábado, mas pela lei, você teria que cumprir uma jornada até de meia jornada de trabalho no sábado. Se você trabalhasse 8 horas semanal, você teria que trabalhar no sábado até às 11 horas. Então, isso, aqui no Brasil, a maior parte já estão tendo folga no sábado, trabalhando um pouquinho a mais durante a semana, para que assim ele possa cumprir a sua jornada de trabalho. O que isso tem a ver com o ministério pastoral, presbítero Gregório? Muito bem. Assim, o pastor de tempo integral, ele dedicará determinado número de horário, determinado número de dias de semana para o seu ministério, ficando o restante dos tempo para a recuperação de sua energia. Muito bem, vamos tentar entender isso. A grande maioria das pessoas deixa o trabalho no final do dia e vai para casa, a fim de ficar com a família, sai para uma visita ou ir a um espetáculo, ou ver até mesmo um programa de televisão, ler um livro ou simplesmente descansar. Deixa-se o trabalho na sexta e só volta a esse trabalho na segunda-feira. Muitos cristãos amados não entendem o trabalho de um pastor de tempo integral, porque essas pessoas geralmente vão à igreja para o culto à noite, ou o culto de oração no domingo, pela manhã, a escola bíblica dominical, e eventualmente alguma outra reunião que
sai dessa rotina que o pastor eles acham que o pastor só trabalha nos períodos de reunião, só no horário de dirigir uma reunião, e o resto do tempo ele fica à toa. Não é dessa maneira, amados. O pastor, ele precisa se organizar, ele precisa analisar a Bíblia Sagrada, ele precisa estudar, ele precisa buscar fonte, ele precisa tirar período de consagração, de oração, de jejum. As pessoas não pensam que o pastor tem de fazer no preparo dessa reunião, no cuidado da vida administrativa e espiritual da igreja. O pastor tem a obrigação de fazer a visita às pessoas que ficaram muito tempo sem ir às reuniões. O pastor tem a obrigação de visitar os crentes, a sua família. O pastor tem a obrigação na evangelização. O pastor, ele tem o cuidado com as pessoas que estão perdidas no mundo. O pastor precisa também organizar o trabalho que irá ser efetuado dentro das reuniões, na provisão de todos os programas de trabalho na igreja, a sua organização na preparação da igreja perante a comunidade, a fim de não sair nada errado nas 1000 tarefas cuja execução compete a ele como pastor, porque ele é o líder. Todos os obreiros, ainda que ele tenha... Eu estou falando com aquele pastor que exerce realmente o ministério pastoral de tempo integral. Não estou falando daquele pastor que vai lá como assistente do pastor uma vez por semana, senta no púlpito uma vez por semana. Eu estou falando por aquele que é responsável por uma igreja. Uma igreja não irá ter um trabalho em crescimento se tem um serviço de um pastor que não se dedica, que não seja dinâmico, que não trabalhe o dia todo, todos os dias da semana, inclusive o sábado e especialmente ao domingo, para a organização desta igreja. Então, a organização, o trabalho é feito pelos líderes. Porém, amado, esse pastor deve saber como está cada organização. Para isso, ele terá de reunir-se constantemente com a diretoria e com as lideranças, com os presidentes de grupo. Se a igreja que este pastor está pastoreando, ele trabalha na forma de célula, ele tem que reunir-se com a liderança de célula. Isso vai ajudar ele na elaboração de plano. Ele tem que analisar o relatório de cada líder, assistir à reunião dominical e estar sempre a par da situação de cada uma das reuniões das células. Ele deve ler toda semana a lição da revista, ou seja, da escola bíblica dominical. Ele tem que estar acompanhando o departamento feminino, o departamento de mocidade, o departamento da sociedade masculina, o departamento dos adolescentes, do júnior, o departamento infantil, para saber o que cada um está estudando. Esse pastor precisa verificar se o trabalho da organização está correndo de uma maneira organizada na execução harmoniosa do programa da educação mediante a palavra de Deus da igreja e promovendo o crescimento espiritual da igreja, até mesmo, amados irmãos, ao ensaio se essa igreja tem um coral, o ensaio do coral e de outros grupos musicais. Será bom esse pastor assistir de vez em quando, dada a imensa importância que a obra de Deus efetua
na vida de um pastor. Este é um trabalho para aqueles que querem realmente efetuar o ministério pastoral. Eu já vos disse que fui pastor, não sou mais, sou presbítero e não almejo ocupar um cargo tão alto de grande responsabilidade agora. Eu não tenho tempo para me dedicar a esse trabalho. Eu já tenho 58 anos, espero ainda voltar ao ministério pastoral, sim, daqui a mais 2 ou 3 anos, quando eu me aposentar, estarei tendo tempo para cuidar mais de perto deste ministério grandioso, o ministério pastoral. Mas até lá, amados irmãos, eu continuo trabalhando assim, ministrando a palavra de Deus para aqueles que querem aprender a palavra de Deus, mas sem ter este comprometimento de organizar nenhum trabalho mais. Eu sei que esse trabalho é muito grandioso. Eu estarei falando na próximo áudio sobre as diversas atividades, ou seja, reuniões diversas que o pastor precisa efetuar. E por isso ele precisa ter uma ajuda financeira do ministério para ter o seu sustento na sua vida ministerial. Eu já vi pastores que durante 30, 40 anos eles estiveram na frente de trabalho pastoral sem nunca receber uma remuneração, e depois, quando ficaram muito velhos, a igreja simplesmente o descartou de lado. E esse pastor nunca teve um trabalho secular, porque dedicou-se por um tempo integral mesmo ao ministério. E hoje estão necessitando, passando inclusive fome. Alguns até abandonaram o ministério e voltaram para o mundo por causa que não teve um auxílio, um sustento durante seu período ministerial, e quando foram descartados pelo ministério, eles não tinham nenhuma economia que pudesse o sustentar. Mas isso eu estarei falando num outro áudio, numa próxima ocasião. Assim, na medida do possível, estarei trazendo esta palavra ao ministério pastoral. Que Deus vos abençoe, amados. Fica na paz do Senhor Jesus.